Boa noite, bem-vindos ao Magazine Desporto para Todos, um programa que tem como objetivo apresentar o desporto em todas as suas vertentes. O nosso primeiro convidado deste magazine é um ícone do desporto arganilense, com uma história de vida assinalável e que esteve durante muitos anos ligado à formação desportiva dos jogadores de futebol, principalmente nos escalões infanto-juvenis. Boa noite, Zé Maria. Boa noite. Obrigado por aceito ao nosso convite. É uma honra entrevistar um amigo de longa data, por quem tenho enorme consideração e estima. Bom, a primeira questão que queria colocar está relacionada com o teu percurso esportivo. Nestes moldes, seria importante perceber onde é que teve início a tua formação desportiva e os clubes por onde passaste enquanto jogador de futebol 11. Então, boa noite. Para mim também é uma honra estar aqui como primeiro entrevistado na área desportiva. Eu tenho uma carreira longa. Iniciei em 1972 no Grupo Desportivo Arcos, como tinha eu 14 anos, mas já na altura não havia formação, mas só havia júniores. E, portanto, eu com 14 anos comecei logo a jogar nos júniores, que hoje 14 anos são iniciados. Claro. Foi o primeiro ano um bocado difícil. Eu não podia jogar ainda porque não tinha idade júnior. Portanto, na primeira época eu joguei sempre com cartões de outros jogadores. Portanto, hoje jogava com o cartão do Arthur, amanhã jogava com o cartão do António e assim consegui fazer a primeira época como júnior. Na segunda época já iniciei e em 1973, como muita gente deve saber, portanto, eu fui aos treinos de captação do Benfica. Foi um sujeito ali do Sardeiro, o Sr. Euridio Fulgêncio, que na altura era o chefe da formação de júniores, e convidou-me se eu queria lá ir prestar provas. Então, tudo bem, eu tinha 15 anos, fiquei em casa numa tia minha na Brandoa e ia todos os dias aos treinos ao Sport Lisboa Benfica, no antigo estádio. Portanto, tinha eu 15 anos, fui para a equipa de juvenis, onde ficavam os jogadores. Um deles era o José António Central, que hoje já está falecido, o Mendes, o guarda-redes, que passou pela Académica, passou por Espinho, passou por vários clubes. O pai do João Botinho também fazia parte dessa equipa onde eu treinei. Não sabia. Foi uma época engraçada, bati lá 15 dias, mas isto é assim, eu tinha 15 anos, saí daqui da Arganil, estava aqui a jogar no Árabes, e como já se sabe que é o bairrismo, os diretores queriam ir para jogar em Arganil. Portanto, eu lembro muito bem na altura, e meus pais chegaram a dizer várias vezes, portanto, houve diretores da Arganil, do Árabes, que iam sistematicamente à casa dos meus pais dizer: não deixes ir o Zé Maria para Lisboa porque ele vai para lá e não se sente lá bem, sozinho naquele ambiente, não deixes. E isto foi durante uma semana, sempre a massacrar o meu pai e a minha mãe, chatear a cabeça, até que, pronto, eu acabei por, tanto mais que eu fiz o treinador do Benfica, era o Mr. Ângelo, e ele até fez um relatório positivo para que eu ficasse. Só que, pronto, houve estes condicionalismos e eu também era um miúdo e na altura, eu lembro muito bem, no dia que me vim embora, fiquei todo contente de vir para a Arganil. Pronto, era um miúdo, não quero dizer que eu tenho lá ficar, se calhar, podia não ter sido um grande jogador, mas poderia ter sido um jogador médio, digo eu. Regressei à Arganil para integrar a equipa júnior da Arganil. Muito bem, Zé. O Grupo Desportivo Arcos foi um clube que marcou a tua carreira desportiva, certamente. Recordas como é que era o Zé Maria quando jogava futebol? Que memórias ainda tens desses tempos? Eu tenho muita memória de vários colegas meus. Eu era um jogador que, para já, nunca faltava treino nenhum. Era sempre dos primeiros a chegar e sempre levei o futebol de uma forma que hoje a miudagem não é. Eu sei por os clubes por onde eu tenho passado, na equipas júniores e juvenis, e hoje o pessoal já não vivem o futebol como na altura eu vivia. Hoje fazem um jogo, perderam um jogo, a seguir já vem no autocarro, no final de passasse. Ainda hoje acontece, eu como treinador perco um jogo, eu venho no autocarro, nem falo para ninguém e ando uma semana, enquanto não venho de novo jogo para ganhar, eu ando doente. É a minha maneira de pensar. Portanto, sou uma pessoa ligada ao futebol há muito ano e portanto, comecei em 1972, neste momento estamos em 2015. E eu, desses anos todos, só tive parado 2 épocas. Portanto, isso equivale a quase 40 anos ligado ao futebol. É uma experiência engraçada. Aqui no Arcos fiz as camadas todas jovens. Entretanto, em 1973 começaram os campeonatos escolares
Eu fui campeão distrital de futebol 7 pela Escola Secundária da Arganila e no ano seguinte fomos campeões nacionais escolares realizado um campeonato em Coimbra. Foi uma semana em que passámos em Coimbra, era o diretor da escola na altura, o Dr. Alberto Ferreira, tínhamos o Luís Gomes e o professor Zé Manel e o professor Zé Ramos como treinadores. Foi uma semana excelente em Coimbra, lutámos contra várias equipas e conseguimos ser campeões nacionais. Extraordinário. Impecável, Zé. Quais foram as maiores dificuldades que sentiste no teu percurso esportivo, enquanto jogador de futebol? As maiores dificuldades é que hoje em dia os jogadores têm tudo. Na minha altura era campos pelados, hoje já se vê aqui no distrito de Coimbra, são uma ou duas equipas que não têm campo sintético. Claro. E acho que é uma mais-valia tanto para o Concelho de Arganil como para os concelhos aqui à volta, os campos sintéticos. Não haja dúvidas que a formação trabalha de maneira diferente. Hoje tem o sintético, a bola anda no chão, não é como é no pelado, as bolas são totalmente diferentes. E, portanto, acho que a nossa maior dificuldade era essa antigamente, não é? Hoje já não tem esses problemas. Tem outras condições? Tem outras condições, tempo, não era? Exatamente. Olha, Zé, eu recordo uma homenagem que tu tiveste no campo Dr. Eduardo Ralha, onde saíste literalmente lavado em lágrimas. Ainda tens presente alguns desses momentos na tua carreira desportiva? Lembras-te de alguma coisa que seja não estou, pá. Importante? Não me lembro muito bem dessa... Um ramo de flores que te entregaram. Eu lembro-me perfeitamente que eu estava ainda no terraço da minha casa, onde eu tenho acesso a uma visão ampla do campo, da casa dos meus pais, e lembro perfeitamente que alguém te entregou um ramo de flores, mas tu provavelmente já não tens esse episódio. Há coisas que eu não... Mas queres partilhar algum episódio das tuas vivências que tenha emocionado? Opa, pronto, eu posso falar aqui sobre a minha carreira desportiva, que foi uma carreira desportiva longa. Portanto, como disse, comecei em 72, em 73 e 74 foram os campeonatos da escola secundária e em 1975, 76. Claro. Eu acabei aqui em Arganil o ensino secundário e fui para a escola Abelard Brotero para Coimbra. Nessa altura houve um amigo meu de família, o Sr. Fernando Coelho, hoje já falecido, que era uma pessoa muito relacionada com a académica e convidou-me se eu queria lá ir fazer testes. Portanto, fui para a académica, fiz os testes e fiquei aprovado. Portanto, estive uma época no Clube Académico de Coimbra, que hoje o AF, mas na altura é a fase da Revolução e a académica mudou para Clube Académico de Coimbra. Estive lá uma época inteira no Campeonato Nacional de Júniores, uma época que eu gostei. Foi uma época em que praticamente eu fiz os jogos todos, jogava a lateral direito, joguei quase a época toda a lateral direito, mas tive vários jogos em que também, como eu me adaptava também muito bem a central, que posteriormente acabei por jogar a época, joguei sempre a central. Quando havia um jogador lesionado, eu também integrava os centrais para jogar. Entretanto, acabou a época, acabei por não ficar, porque na altura a académica tinha um plantel grande que chegou a ir às competições europeias e, se não me engano, sou o guarda-redes, eles não queriam gastar muito, sou o guarda-redes, que é o meu amigo Vítor Costa, ex-presidente da Junta Freguesia de Almalaguês, um grande pintor, por sinal, que eu não sabia que ele pintava tão bem. Dá-me a ideia que foi ele que integrou a equipa sénior da académica. Regressei à Arganila e nesse ano, o presidente do grupo esportivo tabuense era o meu amigo o Dr. Alberto Ferreira, que foi meu diretor na escola secundária de Arganila nos anos anteriores. Convidou-me se eu queria integrar o tabuense e eu aceitei. Um miúdo com 18 anos, praticamente devia ser eu o único jogador fora de concelho, tirando o Campos, que era de Oliveira do Hospital. Eu tinha 18 anos e joguei ao lado de alguns deles que já estavam em finais de carreira. Havia lá vários jogadores que já estavam em final de carreira. Fiz com 18 anos a minha primeira época na terceira divisão nacional no grupo esportivo tabuense. Espetáculo. Muito bem, Zé. Se bem te lembras, existia uma admiradora fervorosa que gritava da janela de uma casa transversal ao campo Dr. Eduardo Ralha, qualquer coisa desta natureza. Vou utilizar a frase, não sei se consigo fazer a voz, mas era mais ou menos uma coisa assim. Zé Maria, vai para a bola! Ainda te lembras quem era esta admiradora? Eu lembro-me que era... Eu sei quem é, mas vou pular à tua... Havia várias, uma delas era, como é que ela se chama, que é a mãe do Tosé, Tosé, que vive agora, se não me engano, em Coja.
Era essa e quem é que era mais? Essa era uma daquelas que me... E a Bolita? Sim, também. A também Bolita, também. exatamente, a Bolita. Exatamente. Eu recordo-me com alguma saudade desses episódios, porque foram um ícone do desporto arganilense e, ao fim e ao cabo, quase que era uma pequena homenagem ao Zé Maria, de uma janela, não é? De uma casa, a chamar pelo Zé Maria, isso foi bastante importante. Bom, consegues recordar algum episódio esportivo que tenha marcado significativamente a tua carreira? O que me marcou a mim significativamente a carreira foi todas as subidas. Eu fui, se não me engano, o único jogador de Arganil que conseguiu estar nas 3 subidas do Grupo Esportivo Arcos. Houve jogadores que tiveram, a maior parte deles estiveram nas 2, caso do Bessa e do Vítor, mas houve uma delas que não estiveram, porque saíram, se não me engano, um deles foram os 2 para o Oliveira do Hospital. Portanto, eu estive no Argos na subida da terceira à segunda divisão, da segunda à primeira e da primeira à terceira divisão nacional, que foi na altura em que tinha eu já 30 anos e como tive, no primeiro ano que tivemos na primeira distrital, tive um problema uma luxação na clavícula e a partir daí comecei a ter um bocadinho de medo. Eu era um jogador de baixa estatura, mas bolas altas, viesse lá o jogador mais alto que eu conseguia, nesse aspecto eu era um jogador que conseguia sempre cortar as bolas ao jogador mais alto. E como eu tive esse problema na clavícula, comecei a ter medo, pronto, e nesse último ano em que o Arcos chegou à terceira nacional, já não fiz muitos jogos. Mas entrava um bocadinho a medo. Foi na altura em que eu abracei uma experiência nova no Clube Operário Jardim do Alba. Fui para o Coja no primeiro ano como treinador-jogador e no segundo ano como treinador. Foram 2 épocas também engraçadas, uma delas subimos de divisão, se não me engano foi a segunda, levei alguns jogadores aqui de Arganil, porque o Argos na altura estava na terceira nacional e havia alguns jogadores que não foram comigo para o Coja para rodar. Foram 2 épocas engraçadas em que eu estive integrado no grupo, no Clube Operário Jardim do Alba. Zé, descreve-me agora esta fotografia. Esta fotografia foi uma foto, esta é tirada aqui no Paço Grande e foi na altura em que fomos campeões distritais de futebol 7 da Escola Secundária de Arganil. Foi um ano espetacular também, em que fizemos bons jogos e acabámos por ser campeões distritais de futebol 7. Extraordinário. Qual foi o momento mais marcante da tua carreira, Zé? O momento mais marcante da minha carreira, eu tenho vários, foi sem dúvida nenhuma as subidas dos anos todos do Grupo Esportivo Argos. Gostei muito também dos clubes onde passei, para a Académica, para o Tabuense, para o Coja, gostei muito. E depois foi, uma das marcas também, foi quando fomos campeões distritais de júniores aqui no Grupo Esportivo Argos. Muito bem. Qual foi o treinador e o atleta que mais te impressionou quando jogavas futebol? Podes começar pelo treinador e depois o jogador, ou se quiseres troca, como tu quiseres. Eu tive vários treinadores, como jogador gostei muito na Académica do treinador que cá tive, que era o Pinho, foi um treinador que me marcou um bocadinho. Em Arganil, na altura, os treinadores, eu tive vários treinadores, um deles foi o Zé Ramos, o professor Zé Ramos, foi o meu treinador, o Zé Padeiro, também foi treinador na altura, eram pessoas que gostavam de futebol, o grande Zé Padeiro. Tive vários treinadores que me marcaram como jogador. Muito bem. Zé, o que é que falhou para que o Grupo Esportivo Argos tenha, pura e simplesmente, desaparecido do contexto esportivo? Isso não foi só o Grupo Esportivo Argos, foi o Grupo Esportivo Argos e foi vários clubes da região, não é? Na altura, as equipas queriam o Argos, acabou por subir à terceira divisão nacional e já se sabe que não era fácil, não havia muitos jogadores da terra e não era fácil conseguir manter uma equipa na terceira divisão nacional e o Argos na altura acabou por ter que ir buscar jogadores fora e isso pesou um bocadinho, não é? Portanto, já sabe, o Arganil não tinha condições para ter as equipas que teve na altura, mas claro. Mas não foi só Arganil, era Arganil, aqui à volta foi Arganil, foi Oliveira do Hospital, era o Lausanne, era Miranda do Corvo,
todas as equipas na altura apostaram, portanto, se houve erros, não foi só em Arganil, foi nos concelhos aqui vizinhos que ditaram que hoje em Arganil o Argos tenha acabado, em Tábua não haja séniores, e não só, o Miranda de Corvo também não tem séniores, o Lausanense tem séniores, mas andam na divisão mais baixa, portanto, isso esses clubes pagaram caro a aposta que fizeram na altura. É um problema transversal a vários clubes, como tu disseste, e muito bem, não é? Exato. Ok. E que importância teve este clube na tua formação desportiva? O Argos a mim diz-me muito. Portanto, eu estive ligado ao Argos, como sabes, esses anos todos como jogador e depois, portanto, voltando um bocadinho atrás, eu fui pouco hoje há 2 anos como treinador-jogador e depois regressei à Arganil para formar a equipa técnica com o Brasfemes, antigo jogador da Académica. Estive com ele 2 anos como adjunto. E, portanto, essas épocas foram épocas fantásticas, em que fui adjunto nesses 2 anos com o Brasfemes. Depois tive também 2 anos, se não me engano, com o João Beloso, um treinador também com tarimba de Oliveira do Hospital. Depois fui adjunto do Lourenço, uma glória nacional do Sporting Ponta de Lança, que chegou a ir ao Mundial de 1966. Esteve cá em Arganil. Não era esse senhor que vinha num Ferrari, se bem me lembro. Não. Mas houve um treinador que vinha de Ferrari, não era? Eu lembro-me. Não, se calhar és capaz de estar enganado. Houve um ano em que o Argos... Peço desculpa. Não é um Ferrari, se não me engano era um Porsche. Ui, peço desculpa. Esse no Porsche Eu sei que não era no Minimor. Não, esse no Porsche foi no ano em que o Argos estava na 3ª Divisão Nacional. O último ano, se não me engano, em 1995, que foi o ano em que eu assumi o comando da equipa técnica do Grupo Esportivo Argos. E, como deves saber, na altura éramos uma equipa filial de Belenenses. Exatamente. E nesse ano o Belenenses veio jogar a Arganil, se não me engano, para a altura da Feira de Montalto. Quem é que era o treinador do Belenenses na altura? O João Alves, o Lubas Pretas. Certo. Na altura era ele o treinador do Belenenses. E recordo muito bem, ele vieram jogar a Arganil, depois do jogo fomos dar uma volta até ao Montalto. E eu fui na altura, se não me engano, fui numa carrinha daqui de Arganil e depois no Montalto até ao Mosteiro fui no Porsche. Fui de Porsche do Montalto até à Quinta do Mosteiro do João Alves. Era um Porsche, não era um Ferrari, era um Porsche. Peço desculpa, porque são carros de alta cilindrada. Sim, são carros de alta cilindrada. Equivoquei-me, peço desculpa. Zé, alguma coisa na tua carreira desportiva que tenha deixado profundamente desiludido? Ora, vamos lá ver, desiludido foi, não haja dúvidas, foi o desaparecimento do Grupo Esportivo Argos. Na altura estive no Argos esses anos todos e o Argos acabou por acabar e na altura a direção do Argos transitou toda para a Associação Atlética. Portanto, eu fui treinador da Associação Atlética, 3 anos como júnior e 2 anos e 2 anos nos juvenis. Foi um trajeto engraçado, só que penso que o pessoal estava mais familiarizado com o Grupo Esportivo Argos, é o nome que diz mais, apesar de não ter nada contra a Associação Atlética, acho que está a fazer um trabalho engraçado. Este ano penso que é o pior ano da Associação Atlética a nível de formação. Já lá vamos, eu tenho aqui umas questões embutidas. Mas foi pronto. Foram anos que me marcaram a minha carreira. Pronto, passei para a Ação Atlética, depois da Ação Atlética, entretanto, fui novamente para a Coja 2 anos, para treinar os séniores, e nessa altura foi o ano conturbado de 1976, na altura em que acabou o GAT de Arganil. Portanto, acabou o GAT e como nós fazíamos parte da Câmara de Arganil, Góis, Tábua e Pampilhosa da Serra, tivemos que ser divididos. Houve alguns que ficaram em Arganil, houve outros que foram para a Câmara de Góis, houve pessoal que foi para a Câmara de Coimbra e eu tive que ir para a Câmara de Tábua. Na altura tentei a possibilidade de ficar na Câmara de Arganil, mas foi-me dito que a Câmara não ia meter ninguém do GAT, porque éramos todos de Arganil e era complicado meterem um e não meterem os outros.
acabei por ir para a Câmara de Tábua, mas no dia que eu entrei na Câmara de Tábua, entraram na Câmara de Arganil 2 colegas meus. Portanto, é sinal que Deviam ser os colegas suplentes, estavam no banco. é sinal que não tenho nada contra. Pronto, felizmente, e digo aqui abertamente que gosto muito de estar na Câmara de Tábua. Foi um conselho que me recebeu de mãos abertas. Eu já tinha sido lá jogador, na época na Terceira Divisão Nacional. É uma terra que me diz muito neste momento e acabei por... O que é que acontece? Como eu lá joguei nessa altura, acabaram por me convidar, claro. E portanto, neste momento já tenho 5 anos ou 6 nas equipas de Tabuense, entre júniores e iniciados. Passei um ano também pelo Torizense, acabei por passar a quase uns clubes todos aqui à volta. Tive um ano no Torizense na equipa de juvenis e este ano voltei novamente ao Tabuense, abraçar um projeto na equipa júnior, eu e o Gonçalo do Cerveiro. Sim, Gonçalo Figueira foi parar comigo. Foi um trabalho engraçado, só que pronto, a equipa não rendeu aquilo que a gente pensava. Tínhamos equipa para poder fazer um campeonato diferente, mas derivado a diversos problemas, não conseguimos pôr em prática aquilo que nós pensávamos que esta equipa poderia render mais. Muito bem. O que é que faltou para o José Maria dar o salto para um clube de maior dimensão? Por exemplo, o Sporting, que eu sei que tu és adepto. Opa, sabes que eu estava muito agarrado aqui a Arganil e depois comecei a trabalhar e depois já se sabe que a partir do momento em que comecei a trabalhar era um bocado difícil. Estava agarrado aqui ao grupo de Desportivo Argos. E não era fácil sair daqui. Portanto, isto hoje, o futebol é uma caixinha de surpresas. Hoje um treinador pode estar na Distrital e pode ter a sorte de chegar à Primeira Divisão Nacional. Olha, o meu amigo Viterbo, fomos os dois, tirámos os dois o curso de segundo nível em Coimbra. Portanto, é uma pessoa de quem eu tenho uma estima, foi meu colega de curso de treinador. Passou por a formação toda da Académica. Nestes últimos anos teve no ano passado no Eirense, teve no Tocha. Este ano regressou à Académica para abraçar um projeto na equipa sub-23 e teve agora a sorte, também se procura, teve agora a sorte a Académica estava a fazer muito maus resultados e a direção entendeu que ele como homem da casa entendeu que era o homem ideal para conseguir levar a Académica a bom porto, e penso que está a fazer um bom trabalho, está a unir o balneário e julgo que a Académica vai chegar ao final da época na Primeira Divisão Nacional. E até porque a sorte, ao Zé, dá muito trabalho, não é? Está claro. Não é só sorte. Está claro. Não. Muito bem. O que é que tu sentiste quando abandonaste a carreira de jogador de futebol? Senti uma grande mágoa. Portanto, eu como jogador de futebol, foram muitos anos, foi de 72 a 89, à volta de 15 anos. Não é fácil, eu sou ligado ao futebol e a jogar não é fácil, mas acabei por me adaptar e segui a carreira de treinador até hoje. Portanto, para além de ser treinador, sou há 6 anos observador técnico do Sporting Clube Portugal. Durante 6 anos tenho andado em todos os campos, fim de semana tenho ido aos campos aqui da zona, tentar ver miúdos que possam ir à academia prestar provas. Tenho ido muitos lá, do Losanense, do Tabuense, do Toriz, já chegaram ali também miúdos daqui de Arganil, às captações, mas a parte que me orgulha mais é um jogador que lá está agora na academia, nos iniciados, que é o Carlitos, que foi do Torizense para lá, foi indicado por mim e por outras pessoas, mas eu fiz muita força para que ele fosse para a academia e para o Sporting, porque há um episódio muito grande em relação a ele. Ele é um jogador que iniciou no Torizense, a família toda, pai, o seu Carlos, diretor do Torizense, mas uma família toda benfiquista. Que mágoa para ti, não é, Zé? Uma família benfiquista, ele chegou aí também às captações ao Benfica, foi uma guerra tremenda para que o miúdo e os pais acabassem por aceitar o Sporting, mas o Sporting, como tem vindo sendo nestes últimos anos, uma formação
de valor, acabou por apresentar melhores condições ao miúdo e os pais aceitaram. Ele teve 2 anos nos benjamins e nos infantis, mas aí não estava na academia. Ia todos os sábados, treinava no Torizense e aos sábados ia fazer os jogos à academia. Era um bocadinho desgastante, todos os fins de semana o miúdo ia lá. Agora subiu à carreira, ao escalão de iniciado e quando foi chamado, está neste momento a habitar na academia e tenho esperanças que ele possa ser um central de carreira. Vamos aguardar. Vamos aguardar, isso é verdade. José, consideras que o futebol que se pratica atualmente é diferente quando comparado com a época em que foste jogador? Eu penso que hoje há muito mais condições que havia na minha altura como jogador. Eu penso que se nós tivéssemos as condições que temos, que atualmente há na minha altura, teríamos ido muito mais longe, tanto as equipas daqui da zona, Arganil, Tábua, Coja, certeza que bons jogadores que passaram por estas equipas todas daqui à volta, acho que poderíamos ter ido mais longe. Hoje têm as condições todas, mas a maioria, há muito miúdo que não quer. Bom, então a próxima questão vai assentar que nem uma luva. Agora, enquanto treinador, como é que encaras a formação desportiva de jovens atletas? Tem vindo, por exemplo, a ser desenvolvida em Arganil? Olha, se quiseres podes não responder. Não, eu vou responder. Portanto, eu penso que em Arganil houve vários anos em que se fez bom trabalho nas camadas jovens na ação atlética, tanto nos escalões de juvenis, iniciados, nesses escalões todos. Houve um ano que tu até te recordas que estiveste comigo na época, se não me engano, 2003, 2004, na equipa de iniciados. Nessa altura chegámos a ir às fases finais todas. Na altura eu lembro-me que a Associação Atlética e mesmo até o grupo vestibulares nesses anos anteriores não falhava uma fase final de júniores, juvenis, iniciados e essas fases finais. Atualmente em Arganil não acontece isso. Há vários anos que não há uma equipa de Arganil que conseguir uma fase final de iniciados nem de juvenis. Há alguma coisa que não está bem, não é? Não, e efetivamente pode haver aqui uma falência do processo de formação desportiva ou algo que precisa de ser alterado substancialmente, mas isso outros entendidos dirão que não nós, não é? Sim, isso é verdade. É que a gente vê este ano, por exemplo, e nós estamos a ver, o Coja começou muito mais tarde e neste momento a gente vamos ver as classificações das equipas do Coja e neste momento estão todas à frente da Arganil. Tanto nos escalões de juvenis, como nos escalões de iniciados, infantis, estão todas lá em cima. A única equipa que neste momento, e que eu já fui ver 1 ou 2 jogos e que gostei, e é uma equipa que está a trabalhar bem e está a jogar, portanto, apesar de ser uma equipa benjamins, é uma equipa que a Associação Atlética tem dos benjamins, treinada pelo Paulo Carneiro, que está na Série B. É uma equipa, aí gostei, agora em relação às outras, acho que há qualquer coisa que falta. Pá. As coisas, penso eu, que esta época as coisas não foram bem planeadas na formação. E dou um exemplo, havia muita miudagem, eu sei que os iniciados tinham uma equipa com valor para poder este ano, se calhar, fazer um bom campeonato. E o que é que acontece? Temos uma equipa de juvenis que não tinha jogadores, acabaram por ir buscar a meia dúzia deles aos iniciados. O que é que acontece? Nem temos equipa de iniciados, nem temos equipa de juvenis. Era preferível a Arganil ter feito uma boa equipa de iniciados e, como não tem equipa de júniores, tinha feito uma equipa de júniores e os juvenis integravam essa equipa de júniores. Este ano, para o ano, já teriam uma equipa de júniores como deve ser. E o que é que acontece? Arganil, com cenas, não pode prescindir de uma equipa júnior e não tem. Acabou por prescindir dos júniores, tiveram que sair para alguns clubes e acho que isso é mau para Arganil. Claro. Bom, Zé, vamos agora ver um vídeo e depois gostaria de obter um comentário da tua parte, está bem?
comentário que merece este vídeo? Opa, este vídeo está engraçado, foi no nosso jogo de sábado passado contra o Cernache, a equipa dali da zona de Coimbra, em que a gente, acabámos de fazer um jogo engraçado, mas neste momento eu tenho um plantel muito reduzido, portanto, mais que tivemos que chamar a 3 juvenis para integrarem o plantel e um deles até teve que jogar. Foi um jogo engraçado em que a gente dominou, podíamos ter ganho, tivemos sempre a ganhar, tivemos a ganhar 1-0, depois a equipa adversária fez 1-1, nós fizemos 2-1 e depois já na parte final acabámos de sofrer um golo que não estava nas nossas previsões e acabámos por consentir um empate num jogo em que tínhamos todas as condições para sair com a vitória. Zé, sentes que a mentalidade e a filosofia desportiva que está implícita em Arganil é adequada ou ainda tem muito que evoluir? Gonçalo, aquilo que eu tenho a dizer é que adequada não é. Acho que, e tem-se visto este ano, portanto, que é uma época em que a formação de Arganil não está a funcionar bem, já sabe que na formação não se exige resultados e o que é mau, não é? Mas penso que Arganil tem que apostar também na formação de treinadores, porque, como se sabe, hoje é obrigatório ter um treinador credenciado no banco e hoje é através do INDESP. Antigamente era feito pelas federações e pelas associações. Atualmente passa tudo pelo INDESP e é mais exigente. É mais exigente porque no ano que eu tirei o meu curso a primeiro nível e segundo nível era um mês, no máximo 2 meses. Hoje são 2 anos. Tem que fazer um primeiro ano de trabalho teórico e prático e, se não me engano, no segundo ano tem que estagiar para uma equipa. Portanto, um treinador de primeiro nível tem que estagiar para uma equipa de primeiro nível e um treinador de segundo nível tem que estagiar para uma equipa do Nacional, da segunda divisão B, pela segunda divisão de séniores. E isso torna um bocado difícil os clubes. Os clubes vivem com grandes dificuldades e já se sabe que não é fácil, mas é necessário trabalhar nesse aspecto, é necessário fazer uma coisa programada, é necessário em todos os escalões, não se exigem vitórias, a formação é para formar jogadores e formar equipas, não é para... Os resultados não contam, só que toda a gente gosta de ganhar e exige-se logo no escalão de benjamins e no escalão de infantis, exige-se logo vitórias. O que isso é mau, isso atrofia um bocado o jogador e o trabalho não sai da melhor maneira. Eu penso que há que trabalhar nesse sentido, fazer um trabalho planear em todos os escalões, criar nas equipas um modelo de jogo e nós vamos, é certo, o Arganil, o Argos, a Ação Atlética não é um Benfica, um Sporting, um Porto, mas podia ser engraçado criar um modelo de jogo nas equipas todas, as equipas tanto de infantis, principalmente de infantis e benjamins, jogarem da mesma maneira no futebol de 11. As equipas há equipas que jogam em 4-4-2, há equipas que jogam em 4-3-3 e criar um modelo de jogo a partir dos iniciados para que os jogadores, quando saem dos iniciados, passem pelos juvenis e júniores, joguem da mesma maneira, já sabem aquilo que têm que fazer dentro de campo e quando chegarem aos séniores, penso que é mais fácil. Acho que é a partir daí que temos de trabalhar a sério. E nós vimos aqui à volta, vimos, por exemplo, o Torizense e Tabuense e mesmo o próprio Lausanense, a nível de formação, estão um bocadinho acima da Ação Atlética. É sinal que há pessoas mais responsáveis, não digo que aqui não haja, mas a Lausanne está num patamar acima, porque nos escalões de infantis e benjamins anda sempre nos lugares cimeiros. Tabuense é uma terra que tem muita miudagem, eu estou lá e noto que nós vemos ali à volta, em todos os escalões infantis, benjamins, nos próprios traquinas, que são os miúdos mais pequenos, todos os escalões têm 20 e tal jogadores. Não sei de onde é que eles aparecem, mas a zona de Tábua é uma zona onde há muita miudagem. E agora com o sintético que colocaram no antigo campo, penso que poderá ser melhor e julgo que o Tábua está a fazer um bom trabalho, como atualmente está o Coja. É uma mais-valia o sintético. Claro, acho que a Vila de Coja já merecia há muito tempo um campo sintético, tanto a Vila de Coja como os próprios diretores. Foi uma equipa simpática, onde eu passei, tenho lá muitos amigos e julgo que neste momento o Coja está no caminho certo. Em termos de formação desportiva, que era a questão que eu teria a colocar a seguir, achas que o Coja, por exemplo, está a fazer um trabalho muito meritório e que eu julgo que neste momento... pode ser execuível para o futuro?
pode ser execuível para o futuro e julgo que neste momento, a nível de formação, o que hoje está um bocadinho acima de Arganil. Muito bem. Zé, descreve-me lá o teu maior feito esportivo enquanto atleta e aquilo que ainda gostarias de alcançar como treinador. O meu maior feito como atleta... Eu julgo que não era assim um jogador com muitos defeitos. Eu era um jogador raçudo, tecnicamente não era um jogador aí por aí além, mas era um jogador que dentro de campo dava tudo. Portanto, como atleta, julgo que honrei bem as camisolas e os clubes por onde passei. Muito bem. Eu não estava a dizer propriamente um defeito, mas sim um feito. Um feito esportivo, mas eu respondeste à mesma muito bem, não há problema nenhum. Acabaste por responder bem. Portanto, que circunstâncias ou motivos te levaram a treinar um clube desportivo que não tem sede no Concelho de Arganil? De certa forma já respondeste, mas gostaria que aprofundasse um pouco mais, se assim o entenderes. Já agora repete. Vou repetir, sim, senhora. Sim. Quais foram as circunstâncias ou os motivos que te levaram a treinar um clube desportivo que não tem sede no Concelho de Arganil? Tu agora estás no Tabuense, certo? Agora estou no Tabuense, sim. Quais foram os motivos que te levaram a sair daqui? Os motivos que me levaram a sair daqui. Eu fui para Tábua a trabalhar, não é? Claro. Antes fui para Tábua a trabalhar e na altura que lá cheguei, fui convidado para treinar os Júniors. Pronto. Fui convidado para treinar os Júniors e é uma terra que também me diz algo. É lá que eu trabalho. Sinto-me bem em Tábua. Sou um treinador que para mim também se diz muito. Pela passagem que tive na terceira divisão nacional e agora como treinador. Sabes que eu gosto de estar onde me sinta bem e ser apoiado. E acho que no Tabuense sinto-me apoiado por toda a gente, tanto direção como por jogadores, e sinto-me bem no Tabuense. Aqui em Arganil, há um sonho que eu tenho. Então, e o sonho que eu tenho aqui em Arganil já há vários anos é fazer uma escola de formação e reativar grupos futebolísticos. Acho que penso que mais dia menos dia é uma aposta e é um sonho que eu tenho, mas eu julgo que poderá ser uma realidade. Gostava, sinceramente, vir a abraçar um projeto, mas com grupos futebolísticos. Não tenho nada contra a Ação Atlética, tanto mais que fui treinador da Ação Atlética durante uns 4 ou 5 anos aqui em Arganil, sem receber um tostão. Eu lembro-me muito bem que nos meus primeiros anos, eu cheguei na altura em que houve aqui problema no campo e íamos jogar para o Sarzedo, eu tinha que levar o meu carro e era o meu carro que andava para baixo e para cima, porque eu sei que na altura o presidente da Ação Atlética era o Valdemar e não havia dinheiro para ninguém, os treinadores, ninguém recebia nada. E nessas 4 ou 5 épocas em que eu estive em Arganil de Borla, houve muitos jogadores de Arganil que saíram de Arganil e foram para outros clubes ganhar dinheiro. Certo. E eu andava aqui de Borla. E hoje, atualmente, muitos desses regressaram a Arganil e eu, na altura, era um indivíduo que colaborava e dava tudo. Acho que, não digo que não voltarei a regressar aqui a Arganil, mas digo muito sinceramente, gostava sim vir para Arganil, mas abraçar um projeto no grupo esportivo Aros. É um sonho que eu tenho, volto a dizer, não tenho nada contra a Ação Atlética, porque eu sou um dos fundadores da Ação Atlética. Quando a Ação Atlética iniciou a sua carreira, não com futebol, porque na altura foi mais por causa do atletismo, o voleibol, claro, e outras atividades, eu fui um dos fundadores da Ação Atlética. E tanto mais que tive 4 ou 5 anos a colaborar como treinador, mas acho que chegou à altura e, como digo, foi derivado à minha ida para Tábua como trabalhador da Câmara Municipal, que abracei lá o projeto, as pessoas convidaram-me e eu sinto-me bem no Tabuense, não quer dizer que continuo lá, mas sinto-me bem no Tabuense. Ótimo. Consideras que Arganil, isto em sentido lato, claro, não atribui o devido valor aos seus atletas e treinadores, não só no futebol, mas também no âmbito de outros esportes? Eu acho que poderia haver um bocadinho mais de apoio e poderia haver outra motivação para que toda a gente e aquelas pessoas válidas que andam e nós vamos ver, temos vários treinadores com segundo nível que não estão em Arganil. Há um deles que está em Coja,
Há outro que neste momento não está a treinar, que é o Jorge Abílio, porque saiu com divergências com os diretores da Ação Atlética, e penso que algo está mal para que essas pessoas não estejam, pessoas válidas não estejam na Ação Atlética de Arganil. Há qualquer coisa que não está a funcionar. Então, uma última questão, e para mim é de veras importante, e penso também para os telespectadores da Nova TV, que é a seguinte: podemos ter esperança de voltar a ver o Zé Maria a treinar um clube desportivo de Concelho de Arganil? Não, isso tenho a certeza que mais ano menos ano estarei a treinar ou estarei na formação de uma equipa do Concelho de Arganil. Zé Maria, muito obrigado. Não é usual apertar as mãos num programa de televisão, mas eu vou ter que o fazer. Muito obrigado em nome da Nova TV, foi uma honra enorme. Obrigado, eu também, acho que gostei, foi uma honra para mim vir aqui a uma entrevista na área desportiva e como sabes, tenho muito acima por ti, foste um indivíduo que me ajudaste nestes 2 anos em que estive na Ação Atlética e espero que um dia nos voltemos a encontrar. Zé, muito obrigado. Espero sinceramente que esta entrevista tenha sido do seu agrado e que outras possam emergir neste seguimento. Para nós, não é um adeus, mas sim um até breve. Posto isto, caros telespectadores, boa noite. Foi um enorme prazer estar na vossa companhia.